Capítulo 1. Procrastinação. Nada é tão fatigante quanto o eterno ressurgir de uma tarefa incompleta. William James. Métodos tradicionais de estudo e a procrastinação. A procrastinação consiste naquele tão comum e aparentemente inofensivo ato de deixar para outro dia uma obrigação. É o famoso uso de delongas, quando, por algum ou nenhum motivo, nos dá uma infinita preguiça de dar início e cabo a uma atividade que nos propusemos. Para que fazer hoje aquilo que pode ser feito amanhã? Começar uma dieta, sendo que hoje nem é segunda-feira. Fazer aquele cansativo trabalho da faculdade quando o bar está tão mais atraente. A seguinte situação lhe soará certamente familiar. Domingo à tardinha. O sol mostra-se também cansado nesse fim de dia, pois está se preparando para deitar. João procrastinador não está diferente. Depois de muito se divertir num churrasco com colegas de faculdade, uma dor no corpo parece lhe tomar conta. Suas pernas estão mais pesadas do que normalmente e não lhe obedecem. Com certo pesar, lembra-se de que amanhã o aguarda, logo pelo raiar do dia, uma prova em que precisaria garantir uma boa nota. Verdade que isso não era novidade para João. Antes mesmo de aceitar o convite do churrasco, tinha consciência de que ao retornar deveria finalmente estudar, não podendo se convencer do adiamento. Eram 17h30. Tomaria um banho e às 18h começaria a estudar. Deu uma olhada no tão inconveniente material que teria que estudar e fez os cálculos. Estudando de 18h a 0h, conseguiria ler tudo. Então, tomou seu banho e às 18h pôs-se à escrivaninha, quando se lembrou de que tinha prometido telefonar para um amigo e contar-lhe sobre a festa. Evidentemente que seria uma chamada curta, somente para atualizá-lo das últimas notícias. 5 minutos e nada mais. Surpreendeu-se quando viu que os 5 minutos duraram um pouco mais e o ponteiro já marcava 19h30. Foi então que desligou o telefone e voltou à mesa de estudos. Estava determinado. Agora nada mais o faria levantar. Leu uma página e já virava para continuar sua leitura quando sentiu algo se mexer no seu estômago. Precisava comer, mas certamente isso não tomaria muito tempo. João procrastinador levantou-se, foi à cozinha e preparou um sanduíche. Estava voltando com seu lanche quando seu afinado ouvido informou-lhe que deveriam ser aproximadamente 20 horas, pois sua irmã assistia ao seu programa favorito. Como esse programa dura apenas 30 minutos, se permitiu assistir à televisão enquanto devorava o sanduíche. Terminado o programa, acabou vendo a chamada do próximo, só para saciar sua curiosidade, repetiu a si mesmo. Curiosamente, era outro programa também listado entre seus favoritos. Agora era certo. Assistiria a mais esse programa para lhe relaxar os músculos e desanuviar a mente, e em seguida encararia a árdua tarefa do estudo. Ajeitou-se no sofá, afofou as almofadas onde recostou a cabeça, aproximou o puff para ali acomodar seus pés e ficou extremamente confortável. Tão confortável que acabou por cochilar, acordando somente quando alguém entrou na sala. Essa história pode nos divertir, mas suas implicações podem ser sérias e merecem maior atenção. De certa forma, encoraja-nos saber que é uma experiência vivida por todos, o que confirma um lado humano, já antes suspeitado. Todos somos criativos, e aquele sentimento de que não temos o potencial de inventar é equivocado. Mas a criatividade do relutante estudante para se convencer de que poderia estudar em outro momento foi aplicada de maneira não sábia. Quantas ricas desculpas valeu-se a personagem para não fazer o que deveria? Esse talento criativo poderia e deveria ser usado mais positivamente. Em outro nível de interpretação, tal situação é desencorajadora, pois nos mostra o medo que apresentamos quando diante de um estudo. A relutância e o medo de estudar se devem ao fato de saber que o texto é denso, difícil e exigirá dedicação e trabalho.
Amedronta também a ideia de ser testado, em seguida, de quanta informação foi capaz de ali assimilar, podendo-lhe incutir uma frustração por não atender a uma expectativa de resultados. Na verdade, esse medo de ser testado retira a habilidade do cérebro de trabalhar em certas situações. É gigantesco o número de pessoas que em uma prova não consegue responder nada das perguntas, ainda que saiba as respostas. Há ainda outro número grande de casos de pessoas que, bloqueadas pelo medo, não conseguem ter acesso às informações anteriormente por elas assimiladas no estudo. Em casos extremos, há ainda pessoas que escrevem por 2 horas, ininterruptamente, convictas de que respondem ao que lhes foi pedido, embora estejam escrevendo repetidamente seu próprio nome ou uma outra palavra. Frente a essa situação, a criança tem 2 opções: estudar e lidar com determinadas consequências, ou não estudar e lidar com outras consequências. Caso ela estude e receba uma má nota, terá acabado de se provar burra, incapaz, estúpida ou qualquer outro adjetivo pejorativo a que tenha acesso. Claro que ela não percebe que a culpa está no sistema, que não a está testando propriamente. Para a criança, a culpa encerra-se em sua inaptidão. Caso a criança não estude, a situação é bem diferente. Diante de seu fracasso, facilmente se convence de que somente não tirou boa nota pois não estudou. Na verdade, nem se interessava realmente por aquele conteúdo. Fazendo isso, ela resolve seu problema de diversas formas. Primeiro, ela evita o medo que o teste causaria e a ameaça sua autoestima. Segundo, ela tem a perfeita desculpa para fracassar. Terceiro, ela consegue o respeito das outras crianças, pois está desafiando atacar a situação que a tantos causa medo. É interessante perceber que tal criança usualmente se encontra na posição de líder. É ainda interessante notar que aqueles que tomam a decisão de estudar vão, assim como a criança anteriormente descrita, buscar desculpas que justifiquem o seu 80% ou 90% de resultado, ao invés do 100%. A insatisfação acima descrita acontece muitas vezes por uma má escolha de técnicas de estudo e pela informação que queremos que as pessoas estudem. Nós circundamos as pessoas com uma confusa gama de diferentes matérias e disciplinas, exigindo que aprendam matemática, física, química, botânica, português, geografia, história, artes, filosofia, sociologia, anatomia, antropologia, paleontologia, etc. Em cada uma dessas áreas, espera-se que o indivíduo se recorde de datas, teorias, atos, nomes, ideias. Como pode ser percebido, temos demandado muitas informações de cada uma dessas áreas, tomadas separadamente. Além disso, temos também esperado um feedback de informações conforme um molde pré-determinado. O que tem sido concluído por estudos científicos sobre como estudar é que há técnicas a serem seguidas a fim de que o estudo seja otimizado. Indica-se, por exemplo, ler 3 vezes um texto considerado difícil para uma total compreensão do conteúdo ali abordado. Isso é, obviamente, um exemplo simples, mas mesmo métodos mais avançados tendem a ser comparativamente rígidos e inflexíveis. Como evitar a procrastinação? 3 sapos estavam descansando em um tronco e um deles decidiu pular. Quantos sapos sobraram no tronco? 3. Explicação. Apesar de a maioria das pessoas responder 2, o correto é 3. O fato de um sapo ter decidido pular não significa que ele realmente pulou. Ao dar palestras sobre memorização e técnicas de estudo, eu sempre percebia que algumas pessoas já sabiam todas as técnicas para ser um ótimo aluno. No entanto, isso não era a garantia de que seriam realmente bons alunos. Existe um grande abismo entre saber o que deve ser feito e realmente tomar a atitude correta. A procrastinação é uma das responsáveis pela existência desse abismo. Como evitá-la?
Farei isso quando tiver a oportunidade. Você sabe o que essa frase significa, não sabe? Você nunca terá a oportunidade. A seguir, algumas dicas para acabar com o hábito da procrastinação e começar a realmente fazer as coisas. Todas as ações que você realiza em todos os momentos do dia são motivadas. Algo o impele a fazê-las. Há uma razão, uma necessidade, um desejo. O que quer que seja pode ser definido por um motivo. Eu odeio lavar louça ou qualquer atividade que se baseie na desleal luta entre o sabão e a gordura. Interessante é que muita gente realmente adora lavar louça. Existem pessoas que não podem ver uma leiteira suja, que logo partem para a cozinha para lavá-la. Por que será que existe essa diferença tão grande de opiniões? Será que a louça das pessoas que gostam de lavar louça são mais atraentes e menos nojentas que a minha? Certamente não. O que acontece é que as pessoas que gostam de arrumar a cozinha não veem apenas uma pia suja. Elas veem uma pia que vai ficar limpa. Motivo de memória. O principal motivo de memória é algo chamado resultado. Ainda que o processo para chegar a nosso objetivo demande algumas atitudes que não gostaríamos de tomar, deixar de sair com os amigos, estudar mais, comer menos, é o resultado que desejamos alcançar que deve guiar nossas ações. William Douglas, juiz federal e palestrante, diz que nos seus tempos de estudo ele usava um xerox do contra-cheque de um amigo defensor público. Sempre que começava a procurar rodeios, desculpas para não estudar, olhava o contra-cheque e lembrava o quanto desejava ter um com seu nome. Nós não devemos fazer apenas o que gostamos, mas devemos gostar do que fazemos. Assim, se você não gosta de qualquer atividade importante, crie um motivo que lhe incentive a fazer com prazer o que você detesta. Se você acha chato alguma matéria da escola ou faculdade, lembre-se que seu futuro depende daquilo. O motivo de memória é importantíssimo. Estabelecer um motivo de memória é essencial para despertar interesse sobre algo que não damos importância. Nesse momento, talvez seja difícil encontrar seus verdadeiros motivos de memória. Eis algumas perguntas que lhe podem auxiliar nessa tarefa. Quando você se olha no espelho, está satisfeito com o que vê? Você está satisfeito com os rumos que sua vida tem tomado? Você é o verdadeiro protagonista de sua vida ou um mero coadjuvante? Se o mundo acabasse hoje, o que você faria? De todas essas perguntas, creio que a última seja a mais importante. Sinceramente, se você mudaria completamente sua vida frente ao fim do mundo, você não é feliz. Por que esperar o fim dos tempos para realmente começar a viver sua vida? Quais são seus maiores sonhos? Atualmente, você vê alguma perspectiva de realmente alcançá-los? Se vivemos para realizar nossos sonhos, qual o motivo para continuar vivendo se nunca poderemos realizá-los? Bem, sinto que agora conseguimos alcançar seus sonhos mais distantes. Desse modo, creio que você está pronto para responder a seguinte pergunta: quais os motivos que você tem para passar em um concurso público? Liste agora alguns deles para melhorar sua memória e passar em um concurso público. Disposição em pagar o preço. Ok, já sabemos quais os motivos que o impulsionam para passar em um concurso público. Agora, é preciso que você responda honestamente a essa nova pergunta. Você está disposto a pagar o preço? Muitos querem ganhar R$20 mil mensais e obter todas as garantias que o serviço público oferece. No entanto, você está disposto a pagar o preço para conseguir todas essas vantagens? Você está disposto a estudar diariamente, estabelecer metas diárias de estudo, ir menos ao shopping ou ao cinema e até mesmo dormir menos para realizar seu sonho? Sinceramente, se você não estiver disposto a pagar esse preço, é melhor pararmos por aqui. No entanto, se você está realmente disposto a mudar de vida,
creio que deva continuar lendo e aprendendo sobre como alcançar seu verdadeiro objetivo. Metas de estudo bem definidas. A definição de metas de estudo é primordial. Diversas experiências já demonstraram que é muito mais fácil executar tarefas quando temos alguma meta ou objetivo bem definidos. Desse modo, quanto mais próximos estamos desse objetivo ou modo, mais rapidamente executamos nossa tarefa. Joyce Brothers, famosa psicóloga dos anos 1950, costumava dizer que uma meta bem definida se parece com um ímã. Quanto mais perto o ímã se encontra de um pedaço de metal, mais forte será a atração. Qualquer que seja a tarefa que você deseja fazer, você trabalhará de maneira mais eficiente e eficaz conforme for se aproximando do final da tarefa. Ou seja, quanto mais próximo do final da tarefa, mais rápido você trabalhará e sujeito a menos erros. Uma experiência realizada sobre esse assunto teve como objeto de estudo um grupo de fazendeiros em um campo de trigo. Nesse grupo, todos eram igualmente capacitados para manejar uma foice e ceifar o trigo de maneira adequada. Dividiram-se os fazendeiros em 2 grupos, cada qual trabalhando em um lado oposto do campo de trigo. Os 2 lados do campo de trigo eram idênticos na forma e área, diferenciando-se apenas na existência de bandeiras vermelhas de 10 em 10 metros ao lado de um dos campos. Os 2 grupos começaram a ceifar o trigo no mesmo instante e velocidade. No entanto, verificou-se que o grupo que trabalhava no lado do campo marcado por bandeiras trabalhava muito mais depressa. Além disso, quanto mais perto estavam de uma das bandeiras, maior era a rapidez e eficiência do serviço. Para verificar a fidedignidade dos dados obtidos, a experiência foi repetida no dia seguinte, invertendo-se os 2 grupos. Dessa vez, o segundo grupo, agora trabalhando no lado que continha as bandeiras, saiu-se bem melhor que o primeiro. Assim, verificou-se o poder que as metas têm sobre os indivíduos durante a execução de uma tarefa. Isso acontece porque sentimos certa exaltação ao percebermos que estamos nos aproximando de nossa meta. Desse modo, passamos a trabalhar de maneira ainda mais eficiente em direção à meta definida inicialmente. Essa motivação no curso de aproximação de nossas metas já foi observada experimentalmente em ratos treinados a percorrer um labirinto em busca da saída. Esses ratos eram capazes de eliminar mais rapidamente as passagens sem saída no fim do labirinto que as passagens perto da entrada. Desse modo, ao atravessarem o labirinto, os ratos andam cada vez mais depressa à medida que vão se aproximando da saída. Esse aumento de velocidade, devido à proximidade da meta, é conhecido como gradiente de meta. Um exemplo comum de como opera esse gradiente de meta ocorre nas filas para shows de alguma banda conhecida. Dependendo da popularidade da banda, o público costuma chegar bem mais cedo que o horário de início do espetáculo. Todos esperam calmamente até que a hora do show começar vá se aproximando. Quando a hora do show começar vai se aproximando, as pessoas começam a se comprimir perto da entrada, embora saibam que não vão poder entrar naquele momento. Isso é um exemplo do gradiente de meta funcionando, enquanto o alvo se aproxima. Uma boa maneira de eliminar a procrastinação é dividir suas metas em objetivos menores. Desse modo, não veja todas as suas obrigações como apenas um grande projeto. Divida seus objetivos, projetos ou tarefas em partes pequenas. Estabeleça um prazo, data e hora para cada parte. Como utilizar o gradiente de metas para estudar? Na véspera de sua sessão de estudos, é importante que você defina de maneira bem específica quais suas metas de estudo para o dia seguinte. Exemplos de metas bem definidas diárias. Estudar física até o final do capítulo 10. Terminar todos os exercícios de matemática sobre funções quadráticas. Estudar a apostila de Direito Constitucional até a página 120. Perceba que, durante sua sessão de estudos, ao se aproximar de cada uma dessas metas, sua eficiência apenas aumentará,
mais uma vez o gradiente de meta estará funcionando a seu favor. No entanto, é preciso que você seja bem específico ao criar suas metas diárias de estudo. Caso incorra no erro de não ser específico, o gradiente de meta dificilmente funcionará a seu favor, já que você nunca saberá se realmente está terminando a tarefa. Exemplos de metas mal definidas diárias: estudar física, ler sobre direito constitucional, resolver exercícios de matemática. Repare que essas metas não permitem que o gradiente de meta atue a seu favor. Como saber se você já está terminando de estudar física ou de ler sobre direito constitucional se você não determinou o ponto em que essa tarefa iria terminar? Defina bem suas metas diárias de estudo e torne o gradiente de meta seu grande companheiro na sua vida de estudante ou concurseiro. Estabelecendo um referencial inicial. Nesse momento, você já sabe a importância de estabelecermos metas bem definidas, não apenas para a preparação para provas ou concursos, mas em qualquer outro campo de nossas vidas. No entanto, surge uma dúvida: como estabelecer metas bem definidas? Antes de criar suas metas bem definidas, é importante que tenhamos um referencial inicial que indique nossas condições antes do concurso público. Desse modo, resolva diversas provas antigas referentes ao concurso que você tanto almeja. Após corrigir suas provas antigas, analise os resultados. Quais matérias você tem mais dificuldade? Quais você tem mais facilidade? Existe alguma matéria que você realmente domine a ponto de não precisar estudar? Ainda que você não tenha estudado nada, não podemos desprezar o que você já sabe. Assim, após a resolução desta bateria inicial de exames, você poderá criar uma lista de prioridades de estudo, de acordo com suas deficiências. Por favor, não utilize suas horas estudadas como uma forma de massagear o seu ego. Se a matéria que mais tem dificuldade em aprender é matemática, você deve dar prioridade a ela em suas horas de estudo. Nós não devemos nos concentrar em nossas qualidades, e sim em nossas deficiências. Muitas pessoas gostam de massagear a autoestima, estudando matérias que elas têm muita facilidade. Não faça isso. Não se engane. Você pode enganar a mim, a seus pais, a seus professores, mas enganar a si mesmo é burrice. Recompense a si mesmo. Lembra-se do caso do alcoólatra? Ele conseguiu chegar em casa certa noite sem parar em nenhum bar. No entanto, depois de ultrapassar o último obstáculo e entrar em casa, ele voltou ao último bar para tomar uma pinguinha. Ele achou que merecia uma recompensa por haver cumprido fielmente o que se propusera fazer. É óbvio que se trata de uma piada, mas contém a essência de um dos maiores segredos da arte de usar a memória com eficiência: a recompensa. De todos os artifícios para melhorar a memória, a recompensa é o menos conhecido. No entanto, sua importância é tão grande que pode representar a diferença entre a vitória e a derrota. Reforço positivo. Reforço ou reforçador, na psicologia comportamental, é a consequência de um comportamento que se mostra capaz de alterar a frequência deste comportamento, tornando-o mais provável. Reforços são estímulos que incentivam um determinado comportamento, em oposição à punição. Os reforços são divididos em dois tipos: reforço positivo e reforço negativo. Um reforço positivo aumenta a probabilidade de um comportamento pela presença, positividade de uma recompensa, estímulo. Um reforço negativo também aumenta a probabilidade de um comportamento, só que pela ausência, retirada de um estímulo aversivo, que cause desprazer, após o organismo apresentar o comportamento pretendido. O que difere um reforço positivo de um reforço negativo é que o primeiro consiste em inserir um estímulo reforçador no ambiente, e o segundo consiste em retirar um estímulo aversivo.
Por exemplo, o comportamento de estudar bastante é reforçado pelo estímulo reforçador de se receber uma boa nota, de modo que a boa nota é um reforço positivo. Por outro lado, desligar o telefone durante uma conversa desagradável retirará do ambiente um estímulo aversivo, que é a conversa, de modo que desligar o telefone é um reforço negativo. Desse modo, as recompensas são prêmios com os quais nos presenteamos sempre que realizamos alguma tarefa a que nos propusemos fazer. Ao contrário do que se pode imaginar, recompensar-se não é necessariamente algo dispendioso. A recompensa utilizada deve ser algo simples e comum, que se não fosse usado como recompensa, poderia até se tornar uma fonte de distração, atrapalhando assim o aprendizado. Nesse momento, pense por um instante em sua última sessão de estudos. Apanhe um lápis e escreva sim ou não depois de cada uma dessas perguntas. 1. Em sua última sessão de estudos, você completou suas metas sem interrupções? 2. Você interrompeu seus estudos por um momento para fazer algum lanche? 3. Você largou seu livro por um momento para acender um cigarro? 4. Você parou de estudar para dar um telefonema para alguém que pretendia chamar durante o dia? 5. Você interrompeu seus estudos para ligar a TV ou o rádio para ver sua novela favorita ou para ouvir seu CD favorito durante alguns minutos? 6. Você deixou seu material de lado para poder jogar algumas partidas no seu videogame? Suas distrações. Quais foram as suas respostas? Elas são importantes, pois se o seu progresso está sendo prejudicado pelas distrações, estas podem ser transformadas em reforçadores positivos, princípio da recompensa. Se você respondeu sim a qualquer das perguntas de 2 a 6, sublinhe a lápis essa pergunta ou perguntas. Desse modo, sua distração ficará bem destacada. Foi justamente essa distração que prejudicou seu esforço em sua última sessão de estudos. Será possível evitar todas essas distrações? Mais importante do que isso, poderá usá-las para recompensar a você mesmo? A resposta a essas duas perguntas é o segredo não apenas para obter uma supermemória, mas também para ser bem-sucedido em tudo o que se propõe a fazer. Pagando a recompensa. Creio que não haja dúvida sobre o quanto as distrações são prejudiciais aos seus estudos. Como dito anteriormente, a memória funciona com gatilhos, códigos de memória, que criam uma verdadeira reação em cadeia, até que o assunto a ser evocado surja em sua mente. Ao distrair-se, a reação em cadeia é interrompida, fazendo com que o processo de memorização volte mais uma vez ao início. Desse modo, como transformar essa distração em algo positivo? Utilize a própria distração, o telefonema, a televisão, o videogame, como recompensa quando você houver terminado o que se propôs a fazer. Em outras palavras, não ligue a TV, não pare para comer chocolates, não telefone para ninguém até que tenha terminado sua tarefa. Ao interromper seus estudos para fazer qualquer uma dessas atividades, você compromete seriamente sua sessão de estudos. No entanto, ao tomar o seu cafezinho ou assistir à televisão apenas ao final de cada estudo, essas recompensas tornam-se reforçadores positivos, reforçando o comportamento em estudar. Nesse caso, a influência perturbadora dessas distrações é utilizada exatamente do modo contrário, em favor da memória. No entanto, lembre-se de não deixar que a recompensa venha a se constituir uma fonte de distração. Suponha que você precise ler 2 capítulos de um livro qualquer para fazer alguma prova.
Recompensar-se com um passeio ao shopping após ter lido apenas um dos capítulos aos quais você se propôs a ler transforma a recompensa em uma forte distração. Nesse caso, você poderia se recompensar após a leitura do primeiro capítulo com algo que não o tirasse do ambiente de estudos, como, por exemplo, tomar um cafezinho. Ir ao cinema, assistir televisão ou praticar outra atividade qualquer que o afaste completamente do que está fazendo é uma distração que frustrará totalmente todos os seus esforços para aumentar a eficiência de seus estudos. Utilize esse tipo de recompensa apenas ao final de sua sessão de estudos. Não adie a recompensa. Na psicologia comportamental, chamamos de extinção o fim de qualquer resposta condicionada, devido à ausência do estímulo não condicionado. Em outras palavras, o fim da recompensa pode diminuir ou até mesmo extinguir o comportamento condicionado anteriormente, estudar. Desse modo, você não deve decidir que a recompensa que fez jus por haver terminado a tarefa pode ficar para mais tarde. Se, por exemplo, quer tomar um cafezinho depois de ler algum capítulo de seu livro, faça-o assim que houver terminado de ler e absorver o capítulo. Adiar uma recompensa é um meio seguro de diminuir ou anular a sua eficácia. Assim, o melhor meio de tornar sua meta mais interessante é recompensar-se imediatamente após haver atingido a meta. O exemplo dos vigilantes do peso. Você já ouviu falar de uma organização chamada Vigilantes do Peso? Essa organização foi fundada nos anos 1960 por Jan Nidet, com o objetivo de oferecer serviços de auxílio ao emagrecimento. A origem da organização foi um grupo de discussão de amigas em Nova York que se reunia para encontrar as melhores formas de emagrecer e perder peso. O grupo inicial, que tinha um objetivo em comum, mas sentia falta de orientação e estímulo, ampliou-se e passou a contar com um método desenvolvido cientificamente por médicos, psicólogos e nutricionistas. Hoje, o Vigilantes do Peso é uma companhia internacional que opera em 30 países, geralmente com o nome Weight Watchers, traduzido para o idioma local. Quais seriam os grandes segredos desse programa? Esse programa de emagrecimento funciona por relacionar o bom uso das recompensas, metas bem definidas e um bom referencial inicial. Ao ingressar na organização, o cliente deve se pesar e estabelecer sua meta de emagrecimento semanal. Ainda que essa meta seja irrisória, o simples fato de ter sido bem definida já proporciona as condições necessárias para que realmente aconteça. Em cada reunião semanal, os diversos membros do Vigilantes do Peso relatam suas conquistas e fracassos ao longo da semana. Cada membro que alcança sua meta semanal com sucesso é aplaudido por todos. Esses aplausos funcionam como verdadeiras recompensas, reforçando a cada semana o comportamento de se evitar doces, frituras e ter uma vida saudável. Victor Kian, famoso empresário e empreendedor britânico, costumava dizer que a procrastinação é o assassino natural da oportunidade. Desse modo, utilize o seu forte motivo para ser aprovado em um concurso público, aliado a metas bem definidas e recompensas adequadas. Dificilmente você continuará adiando seus planos da maneira como tem feito até hoje.